desafios do terceiro governo Lula fica bem difícil, né? Principalmente por causa do que a gente passou nos últimos tempos. O terceiro governo do presidente Lula é muito diferente do seu primeiro e segundo governo, que os cenários do primeiro e do segundo governo vinham de um cenário democrático no país, em que nós brasileiros votamos depois de um tempo da ditadura, voltamos a votar, né, em 1989, e o presidente Lula chegou à presidência em 2002. E ali a gente tinha realmente uma sociedade democrática, que tinha alguns problemas econômicos, mas que nós estávamos aprendendo realmente a democracia. Mas nesse terceiro governo, o Lula enfrenta muitos problemas, né? Principalmente porque a gente passou aí por um período de impeachment de uma presidenta eleita, uma presidenta que o Brasil demonstrou realmente ser muito machista, né? Em que ela sofreu muito por ser uma mulher, e a partir dali a gente começou a ver toda essa violência em relação não só à mulher, mas em questão à raça e também a questão LGBTQIA+. Né? E com o golpe a gente teve um retrocesso de direitos, né? Principalmente no mundo sindical, né? E também a população começou a perder muitos direitos, né? Porque a gente teve aí o teto de gastos em que retirou da educação, da saúde, muitas verbas. E nesse cenário também nós tivemos um governo muito fascista, né? E que acabou com o que a gente tinha um pouco de direitos ainda, de pensarmos, né, de sermos contrários, de pensarmos no Estado, não no Estado mínimo, né? Então esse governo defende um Estado mínimo, e assim que o terceiro mandato tem vários desafios, como por exemplo reconstruir a democracia, né, em que as pessoas entendam novamente, que a população acredite que é possível o Estado fazer políticas públicas para ela, né? Porque isso foi muito retirado nos últimos tempos. Né? Uma reconstrução da nossa área de saúde, todos os nossos programas, principalmente de vacinação. Então tem sido um grande desafio, né? E é um desafio para o governo Lula, em que essa população, uma parte da população começou a ser anti-vacina, o que nós nunca vimos nesse país. Nós éramos o país que mais vacinava, né? Então a gente teve muito retrocesso nessas áreas, e hoje é um desafio voltarmos a termos todas as crianças vacinadas, todos os adultos vacinados, e a gente não ter a volta de casos como a gente tem tido ultimamente. Então o ataque, né, principalmente durante a pandemia do governo fascista, fez isso, né, das pessoas questionarem a ciência, né? Então foi um retrocesso para o país. Então é um desafio, né? Como é que o Brasil volta a ser o país em que o SUS funciona, né? Com vários problemas, mas ele funciona, o maior sistema do mundo de saúde, e que realmente esse sistema todo nosso de vacinação volte. Na educação, nós tivemos muitos retrocessos nos últimos anos, somente retirada de verbas, né? E o governo agora ele tem esse desafio de como que coloca a educação realmente novamente nos trilhos, né? Que a gente vê uma população muito jovem que tem sido não só retirada, mas ela tem sido muito desanimada, né, com a questão da educação no Brasil, e que infelizmente as escolas públicas não têm colocado, né, nos seus currículos novas tecnologias. Então o mundo avançou muito, e hoje a gente ainda tem uma educação que era da década de 50, 60, 70, não introduziu essas novas tecnologias, né? E tem muitos jovens que hoje eles não estão estudando, não estão trabalhando, e o desafio é como é que esses jovens realmente vêem uma perspectiva da economia, do mercado de trabalho. Um primeiro passo que o governo tem feito é a questão de dar uma bolsa, né, para esses alunos continuarem e terminarem o seu ensino. E para isso o Brasil é fundamental a questão da educação. Nós estamos num mundo extremamente tecnológico,
né, em que as novas tecnologias ela está em todo o mundo do trabalho. E se nós quisermos ser realmente um país em que a gente seja competitivo, né, de todas as formas, em todas as tecnologias, a questão de ter uma mão de obra qualificada em relação a isso também é importante. Então, o nosso desafio é como é que nós vamos qualificar toda essa mão de obra que tem hoje dessa juventude, sendo que o nosso sistema de educação ele foi sucateado. Então, o governo Lula tem tentado aí fazer isso, mas esse é um desafio que nós vamos ter que pensar como é que nós vamos fazer, né? Então, são passinhos, né? E nós temos algumas políticas em relação a isso, mas principalmente a lei agora de trabalho igual, salário igual, ou seja, a mulher que faz o mesmo trabalho tem que ganhar o mesmo salário, e que foi tão contestada nessa sociedade. O Brasil ainda não discute as questões, principalmente para essa mulher ir para o mercado de trabalho, de toda uma proteção e cuidado com seus filhos, né? Então hoje a sociedade ainda coloca que quem deve tomar conta dos filhos é a mulher, né? Mas você não tem uma creche integral, muitas vezes você não tem a escola integral, você não tem formas realmente de criar aí os seus filhos, né? Então a questão de uma política pública voltada ainda para essa questão, não só dos cuidados, né, dos filhos, mas por exemplo do cuidado dos idosos, que hoje é da mulher, né? Então hoje todos os cuidados de filhos e idosos ficam na mão da mulher, né? Então isso é uma questão que a sociedade e nós, o governo Lula, tem o desafio de ainda discutir e implementar políticas, né? Porque que só a mulher cuida, né, disso, né? Qual é a nossa política que nós temos para cuidar dos idosos? A população brasileira ela tem ficado idosa, né? E nós não temos ainda, como nós éramos um país muito jovem, né? Que nossa taxa de natalidade era sempre alta e que agora ela tem diminuído do último censo. Nós, daqui a alguns anos, a nossa população ela vai estar envelhecida e nós não temos políticas públicas voltadas para essa população. Então esse vai ser o grande desafio do governo Lula, implementar e deixar essas políticas para a próxima geração que será mais velha, né? Ela não vai ser tão jovem, né? Então como é que o que nós vamos pensar na questão de aposentadoria, na questão de saúde para acolher essa população, inclusive na questão da inclusão mesmo, né? Porque hoje a nossa mobilidade pública, né? Por exemplo, os ônibus, nem todo o Brasil ele é adaptado para pessoas que têm poucas mobilidades, e principalmente os idosos. Então, como é que nós vamos adaptar o país a essa questão? E também o grande desafio aí do governo Lula, desse terceiro, é a questão do meio ambiente, né? Então, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela aconteceu em maiores proporções no estado inteiro, mas ela tem acontecido no país todo, né? De como que nós vamos enfrentar, quais vão ser as políticas públicas do Brasil para enfrentar essa nossa crise climática, que é mundial, né? A crise climática que tem acontecido no mundo todo. Então, no mundo todo você tem visto furacões, enchentes, né, em lugares que não enchiam, o mar avançando, e nós vamos ter que pensar em políticas realmente para o Brasil. O Brasil vai sediar essa discussão mundial do meio ambiente em 2025, que vai ser na região da Amazônia, mas nós também temos que pensar o que nós queremos de desenvolvimento, né, para a Amazônia, para o Brasil, que seja uma forma realmente que a gente não agrida o meio ambiente. Então o Brasil tem todas as condições de ser um país em que ele ensine até para o mundo como é que ele pode preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo se desenvolver. Então esse vai ser o desafio, né? Qual vai ser o nosso tipo de economia e que essa economia realmente respeite o meio ambiente. Então são muitos desafios aí, tanto na área política como econômica, inclusive social, do debate, né? Do que é o Estado que nós queremos realmente, porque tem um embate que é o Estado mínimo e nós debatemos que o Estado ele não tem que ser mínimo, o Estado ele tem que ser realmente para servir e ele tem que ser um guia para o desenvolvimento do país e também ajuda ao crescimento da população mais pobre. Então esse é o nosso grande embate e desafio para os próximos anos. Olá,
pessoal do curso de Realidade Política e Eleitoral da América Latina. É uma grande honra para mim participar desse importante evento. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que as eleições de 2022 foram as eleições de nossas vidas, a mais importante das últimas décadas. Foram duríssimas e ganhamos por uma margem muito pequena de votos. O país ficou polarizado e até hoje não superamos essa polarização. A extrema-direita não aceitou o resultado das eleições e tentou dar um golpe de Estado uma semana após a posse do presidente Lula, em 8 de janeiro de 2023. A extrema-direita continua mobilizada, especialmente nas redes sociais, onde divulga notícias falsas e propaga o ódio. Tenta provocar o caos para desacreditar as instituições e o processo democrático. A esquerda é minoria no parlamento. Nesse cenário adverso, o governo Lula vem conseguindo obter resultados expressivos no plano nacional e internacional. No plano internacional, o governo Lula tem sido um sucesso. O Brasil está de volta. Essa expressão, reconhecida internacionalmente, resume o êxito do primeiro ano e meio do governo no plano internacional. O presidente Lula buscou recuperar o papel e a imagem do país desgastados pelo governo anterior. Deu prioridade à questão climática, recolocou a Amazônia no centro do debate, questionou o não cumprimento de acordos assumidos pelos países desenvolvidos. Fez a defesa da paz num cenário conturbado de conflitos, guerra entre Rússia e Ucrânia, conflito entre o Hamas e Israel, assim como se tornou o principal porta-voz na luta contra as desigualdades sociais e em defesa do trabalho decente, tema de uma ação internacional articulada com o governo Biden. O presidente Lula se tornou a principal liderança do chamado Sul Global, questionando a ineficiência e postulando a reestruturação de organismos multilaterais como a ONU, ao mesmo tempo em que joga peso no BRICS+, no Mercosul e na integração da América do Sul, fortalecendo a ação dos países em desenvolvimento. Ao assumir a presidência do G20 este ano, o Brasil passou a exercer um papel de destaque ainda maior no jogo internacional. No plano nacional, diante da destruição deixada pelo governo anterior, o governo Lula foi obrigado a reestruturar o Estado, criar e reaparelhar ministérios, reconstruir políticas públicas, fazer investimento em infraestrutura, dinamizar setores da economia com foco na reindustrialização do país. Tem sido feito um esforço no sentido de ampliar a participação da sociedade civil organizada na definição e gestão de políticas públicas através de conferências temáticas e mesas nacionais de negociação. O governo Lula assumiu o compromisso de reorientar o desenvolvimento brasileiro rumo a uma economia de baixo carbono, respeitando os critérios e procedimentos ambientais e sociais de uma transição verdadeiramente justa. A catástrofe ambiental e humanitária que estamos vivendo no Rio Grande do Sul tem mostrado a urgência do enfrentamento da crise climática e do desenvolvimento de políticas públicas de proteção ambiental. Na economia, o governo vem acumulando êxitos. Conseguiu aprovar medidas fundamentais para assegurar o desenvolvimento de longo prazo, como o novo arcabouço fiscal e a primeira fase da reforma tributária. Os resultados dessas diversas iniciativas têm sido expressivos. A economia cresceu cerca de 3% em 2023, surpreendendo o chamado mercado, que no início do governo Lula projetava o crescimento de apenas 1%. Em 2024, a economia vai voltar a surpreender. O governo lançou programas de impacto na retomada do crescimento, como o novo PAC, o Minha Casa Minha Vida. Foi também aprovado o projeto de valorização do salário mínimo, beneficiando grande parte da classe trabalhadora, com impacto muito positivo na economia. Reestruturou e ampliou programas sociais para combater a fome e a pobreza, como o novo Bolsa Família. Criou também programas de crédito para pequenos e médios empreendedores e de negociação de dívidas para a classe média. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu assegurar a centralidade do trabalho no projeto de desenvolvimento, ao colocar os trabalhadores no orçamento e os ricos no imposto de renda.
criou grupos de trabalho para elaborar propostas de políticas públicas nessa direção. Uma das primeiras demandas atendidas foi a questão da valorização do salário mínimo, assegurada logo no início do governo. Mesas tripartites de negociação também foram criadas para apresentar projetos de lei sobre outras duas questões envolvendo os interesses da classe trabalhadora: a valorização da negociação coletiva e a atualização do modelo sindical, e também a regulamentação dos direitos dos trabalhadores por aplicativo. Essas serão medidas de forte impacto para o fortalecimento da organização sindical e para a defesa dos interesses da classe trabalhadora. O balanço é muito positivo, mas temos ainda um longo caminho no combate às desigualdades sociais e à extrema-direita no Brasil. A destruição foi tanta nos últimos 7 anos que será necessário mais que 4 anos para reconstruir o Brasil em bases democráticas, tendo a classe trabalhadora como um elemento central. A extrema-direita brasileira não é uma força política normal, é uma força destrutiva, que só é capaz de prosperar num ambiente de conflito permanente, de desconfiança entre os cidadãos e as instituições. É a negação da política como meio de concertação civilizada entre interesses sociais divergentes. Fez estragos enormes no país. Foram anos de destruição e de retrocesso civilizatório. Por isso, deve ser combatida e derrotada. As eleições municipais desse ano ganham um significado muito especial. Elas preparam o terreno para as eleições presidenciais de 2026. Os partidos de esquerda precisam se fortalecer, conquistar o maior número possível de prefeitos e vereadores nas capitais e cidades de porte médio em todo o país. É necessário acumular forças, estabelecer alianças ao centro e isolar a extrema-direita. É fundamental fortalecer o movimento sindical e popular e todas as bases de apoio social do governo. Essa é a nossa grande prioridade no próximo período. Por isso, companheiros e companheiras, desejo a todos e todas um curso muito rico sobre a realidade política e eleitoral brasileira. Um grande abraço, viva a classe trabalhadora! Olá, é um prazer poder partilhar dessa experiência, a experiência que o Brasil viveu tão intensamente e junto com muitos países aqui da América Latina e Caribe. Bem, falar dos governos do presidente Lula, ele de fato nos traz, não é, muitos elementos de análise histórica, justamente por todas as lutas que nós tivemos antes da Constituição de 88 e depois da Constituição, que estabelece políticas públicas descentralizadas, universalizadas e com a participação da sociedade. Então, nós temos como diretrizes fundamentais da Constituição brasileira a descentralização das políticas públicas, a universalização de acesso da população aos seus direitos, às suas necessidades e a participação da sociedade. Então, foi quando, em 2003, o primeiro governo do presidente Lula, ele assume e já com uma grande prioridade, que era a superação da fome no Brasil. À época, nós tínhamos mais de 44 milhões de pessoas, né, nas suas famílias, passando fome, vivendo, de fato, grandes sofrimentos humanos pela situação de pobreza, de miséria, de desproteção. E assim foi que o presidente Lula lança uma estratégia, o Fome Zero, que integrava 13 ministérios. E eu tive a honra, nos 5 anos em que trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de coordenar esse grupo de trabalho com 13 ministérios, onde havia prioridades no sentido de integrar ações, programas de cada ministério, das várias políticas públicas no Brasil, mas que a gente teria ali prioridades com escala nacional, e eu não tenho dúvida que isso foi um dos grandes acertos que nós tivemos, foi
estabelecer programas nacionais, com escala nacional, fazendo chegar em todos os lugares desse país, né? E com prioridades, de fato, pelo ciclo de vida, atendendo crianças, atendendo mulheres, atendendo pessoas idosas, não é? E, nesse sentido, nós definimos para este grupo de trabalho e para o Fome Zero 4 grandes prioridades inicialmente, que foi o programa Bolsa Família como transferência de renda para assegurar que as famílias pudessem comprar as necessidades básicas, né, de alimentos, de frutas, verduras, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, onde o governo brasileiro passou a comprar dos pequenos produtores também, né, os grãos, as frutas, as verduras, e distribuir para as entidades, para as comunidades mais pobres. Também o PRONAF, que é um programa de acesso ao crédito, onde os agricultores podiam, né, obter esse recurso para fazer a sua produção, para vender, para estocar, para comercializar. E, por fim, a alimentação escolar, um programa muito antigo no Brasil, mas que ganhou densidade, né, ganhou um aumento importantíssimo de recursos para assegurar que as crianças em todas as escolas brasileiras tivessem uma alimentação escolar adequada, inclusive integrando, né, as escolas com as atividades nas comunidades, né, no sentido de potencializar essa iniciativa que sempre foi tão importante, né, aqui no Brasil. E outras tantas iniciativas do Fome Zero, como as cisternas, assegurando água, né, para as famílias, os restaurantes populares, as hortas e lavouras comunitárias, cozinhas comunitárias, né? Pela assistência social, os centros de referência da assistência social, que passaram a identificar as famílias e a trabalhar, a desenvolver atividades com as famílias, seja de inclusão produtiva, seja de acompanhamento a situações de fato de vulnerabilidade dessas famílias. Então, não há dúvida que o Fome Zero foi uma estratégia acertada e que, muito rapidamente, depois de 2 anos, nós já tínhamos outros indicadores, né? Em relação à mortalidade infantil, à desnutrição infantil, à permanência das crianças na escola, porque o Bolsa Famílias teve sempre a condicionalidade de assegurar a permanência das crianças e adolescentes nas escolas, né? E isso aconteceu. E aí, ao final do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tínhamos, de fato, indicadores surpreendentes, né? Onde praticamente quase 40 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza, né? Mudaram de faixa de renda, mudaram a sua cultura, não é? Os seus costumes, porque passaram a ter acesso a alimentos saudáveis, adequados, na quantidade e qualidade necessária, que é o conceito de segurança alimentar e nutricional que se tem, não é? E, junto com isso, nós estávamos construindo um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. Aprovamos uma lei em 2006 do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, não é? O CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma Câmara Interministerial, não é? Com 24 ministérios, sempre, não é? se dedicando a discutir políticas de acesso à alimentação, de soberania alimentar, né, de educação alimentar, de mudança na cultura alimentar. Então, nós conseguimos associar um sistema público, né, à estratégia de integração e principalmente, de uma articulação federativa com os estados e municípios. O Brasil tem 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, 5.568 municípios, uma população atualmente de 203 milhões de habitantes, né? E uma diversidade imensa do ponto de vista étnico, racial, as comunidades indígenas, quilombolas, de fronteiras, os migrantes, a população de rua, enfim, né? Um conjunto de
grupos populacionais que exigiam de nós também, né, uma perspectiva intersetorial, articulada, integrada. Então, e isso continuou depois no governo da presidenta Dilma, com o Brasil sem miséria. E aí, fazendo o balanço de quais famílias ainda demandavam de mais proteção social do Estado, né? Também na área da assistência social, nós implementamos o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que é exemplo do SUS, do Sistema Único de Saúde, chega em todos os municípios brasileiros, com centros de referência de assistência social, com centro de atendimento à população de rua, com centros de convivência, com os abrigos, os acolhimentos, né? Ou seja, de fato, pensar o Brasil do tamanho que ele era, né, dos indicadores que ele tinha e da responsabilidade do governo federal em liderar, em comandar sistemas públicos, né, que não acabaria com a mudança de governo, mas, de fato, como políticas de Estado. Foram 6 anos, de 2016 a 2022, um período, né, de total desarticulação, desmobilização, redução de orçamento, até de 96% de orçamento das políticas públicas, e com isso, né, a volta do Brasil ao mapa da fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome do mundo, né, em 2014, e voltamos para o mapa da fome. E aí, claro que a partir de 2023, do ano passado, nós tivemos, então, a volta, né, de uma política integrada de articulação entre os vários ministérios e políticas públicas, com o Brasil Sem Fome, com 80 metas prioritárias para fazer chegar de novo em cada município programas, projetos, serviços que atendessem a população. E isso está acontecendo num cenário muito mais difícil, pela destruição político-administrativa, pela a forma como tiraram a institucionalidade do Estado, do governo federal, né? Tudo foi muito mais difícil. Então, nesse sentido, o país retoma, nesse terceiro mandato do presidente Lula, né, esta agenda. É uma agenda, né, de cidadania, uma agenda de reconstrução do Brasil, do ponto de vista da sua responsabilidade, de assegurar que as pessoas tenham alimento, né, de acordo com os princípios da segurança alimentar e nutricional, que as pessoas sejam acolhidas, que as pessoas sejam orientadas, que as pessoas tenham participação, que elas sejam protagonistas, né, da sua vida, da sua história, de onde ela mora, nos seus territórios. Uma outra questão que é muito importante nesse processo, né, de análise, de conhecimento da nossa experiência, é, sem dúvida, uma ferramenta informacional, uma base de dados muito grande, muito densa, que é o nosso Cadastro Único para Programas Sociais, que atende, além do Bolsa Família, mais pelo menos 30 grandes programas, seja na área de habitação, seja na área de infraestrutura, de energia, de água, de educação, da saúde, da assistência social, enfim. E o Cadastro Único ele é operado em cada município, né, pelos serviços da assistência social, identificando as famílias. Nós temos hoje 42 milhões de famílias no Cadastro Único, o que significa perto de 97 milhões de pessoas, no sentido de que todos os profissionais, todas as políticas públicas, ao olharem o cadastro, sabem quem são as pessoas, onde elas estão, como elas vivem, que renda ela tem, quem é criança, quem é idoso, quem é mulher, quem sofre violências, enfim, é uma base de dados que, de fato, ajuda muito no planejamento das políticas públicas. E, nesse sentido, também, naquele período de destruição das políticas públicas, de 2016 a 2022, também nós tivemos aí uma grande baixa no Cadastro Único, e toda a situação de vulnerabilidade das famílias ela foi se agudizando, foi se aprofundando. Tanto é que nós tínhamos, quando
a presidenta Dilma saiu, em torno de 22 milhões de famílias no cadastro único, e muito rapidamente essa população empobreceu e cresceu para 42 milhões de famílias, o que significa 97 milhões de pessoas. No Bolsa Família, nós temos hoje no Brasil 55 milhões de pessoas que têm acesso ao programa Bolsa Família, né, que foi ampliado, que o presidente Lula fez questão de já, né, ampliar o recurso, o benefício para as crianças pequenas. Então, nós temos em torno de 22 milhões de famílias no Bolsa Família, que significam 55 milhões de pessoas. Bom, queria cumprimentar todos os companheiros e as companheiras da América Latina que estão acompanhando essa nossa conversa. Eu sou Paulo Okamoto, né? Não sou especialista, não sou sociólogo, não sou cientista político. Eu sou apenas um militante político que começou no movimento sindical na década de 80 e tenho permanecido na construção do Partido dos Trabalhadores. Hoje ocupo o papel de presidente da fundação do PT, que é a Fundação Perseu Abramo. O que eu queria conversar um pouco com vocês é sobre a extrema-direita no Brasil e no mundo, a direita, e como nós podemos tentar enfrentar esse grande movimento que hoje se expressa em muitos países, da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Em quase todo mundo tem figura que chama muita atenção porque tem um comportamento excêntrico e isso acaba chamando muita mídia. Então eu quero discutir um pouco com vocês essa situação. Na minha visão, né, como sindicalista e como político, eu sempre tento entender o povo, como ele pensa, como ele forma os seus valores, como ele forma a sua prática, para poder dialogar com ele, objetivando a gente conseguir a maioria, né, do povo para nossas ideias, para as nossas disputas políticas e também para a nossa organização. É disso que eu me ocupo, né? Eu sempre me preocupei no movimento sindical como ter mais militantes sindicais, como fazer lutas sindicais que possibilitassem vitórias importantes, e para isso a gente precisava entender a demanda, a cabeça e também fazer uma conversa, estruturar reivindicações, mas também conversa com esse pessoal. E também no movimento político, né? No movimento político, no caso do Partido dos Trabalhadores, o grande objetivo dos políticos é convencer a maioria das pessoas para ter votos, né? Para ter mobilizações, para ter organização, para mudar a sociedade. Eu me ocupo muito de pensar como isso se dá, como isso é feito e o que a gente pode fazer para tentar conseguir, portanto, as nossas vitórias políticas, eleitorais, mas também as nossas vitórias ideológicas. O que eu tenho observado no mundo hoje? Eu tenho observado de que o chamado direita, extrema-direita, eles hoje têm uma capacidade de organização que nunca tiveram, né? E por que talvez eles nunca tiveram? Porque eles talvez não tivessem representante que chamasse tanta atenção, né, dos absurdos e das mentiras que ele conta para responder grandes dificuldades que a sociedade enfrenta de forma bem simples, né? No caso em particular brasileiro, nós temos um sujeito de extrema-direita, fascista, que foi presidente desse país, chamado Bolsonaro, e junto dele se articula toda uma parcela importante dos conservadores das direitas. Em quais bandeiras eles se organizam? Eles se organizam muito nas bandeiras construídas do senso comum. Por exemplo, na questão da violência, no Brasil tem muitos pequenos roubos, tem muitas quadrilhas funcionando, é um problema muito importante no país, esse clima, né, de desinsegurança que nós temos no nosso país. Então, como é que eles propõem a solução disso? A solução desse problema é prender mais pessoas, se tiver enfrentamento, matar essas pessoas e, se possível, também reduzir a penalidade ou a penalização para menores, né, como forma de resolver os problemas de segurança. É uma forma simples de falar com o povo, né? E também outros problemas, como, por exemplo, a questão do emprego, né? O nosso país hoje está aumentando o nível de emprego, mas o desemprego que
movimenta milhões de pessoas no nosso país ainda. Nós temos no nosso país 40 milhões de trabalhadores formalizados, que pagam a Previdência Social e tudo mais, e temos 60 milhões, né, de brasileiros que trabalham sem registro, trabalham enquanto empreendedores, trabalham na informalidade, coisa desse tipo. Então, todos nós sabemos que a questão do emprego, não é, que é um grande gerador de confiança, um grande gerador, né, de possibilidade de dar tranquilidade para as famílias, ela não existe de forma consistente e concreta, mesmo no Brasil, porque apesar de tudo isso, os salários não são suficientes para suprir a necessidade da nossa família. E como é que eles resolvem essa questão? Quando as pessoas reclamam de que não tem emprego bom, reclamam que não conseguem um emprego decente. Simples, seja empreendedor, vamos tirar o Estado que pressiona, que cobra imposto, que dificulta a tua vida para você ser empresário, empreendedor, arrumar um emprego. É mais importante ter emprego do que ter um monte de legislação que fica te impedindo de crescer na vida, de ganhar melhor. Esse discurso, um discurso simplista, mas que tem muita acolhida no meio do nosso povo, né? Então, o que eu penso? Eu penso que muitas bandeiras conservadoras, muitas bandeiras da direita, são bandeiras que têm viés econômico por trás. Ao fundo, ao cabo, a gente vai ver que tem muito viés econômico, né? Quando as populações da Europa e pelos próprios Estados Unidos, né, faz grandes manifestações contra os imigrantes, no fundo, é uma preocupação contra os imigrantes que vão tomar os seus empregos e os seus empregos dos seus filhos, no entendimento dessa grande maioria que vota contra uma política de acolhimento aos imigrantes. Então, a esquerda não tem tido a capacidade de dialogar com esses setores, explicando que é necessário desenvolver a África, os países subdesenvolvidos, os próprios países da América Latina. Então, um discurso simplista acaba sendo acolhido por milhões de pessoas. Então, a questão da segurança, a própria questão da educação, a própria questão da disciplina, né? Como nós temos uma sociedade, muitas vezes é interpretada como uma sociedade muito anárquica, então as pessoas querem mais disciplina. Então, todo endurecimento que se tem em termos de penalização, em termos de educação, visa isso, visa garantir a segurança das pessoas que acreditam que o nosso discurso hoje em dia não está mais possibilitando isso. Não é? Eu também acho que isso foi decorrente do modelo de globalização que foi feito no mundo, não é? Que criou uma boa expectativa para todo mundo, não é? Mas que depois teve que parar, porque não estava mais resolvendo nos países mais desenvolvidos, porque estava criando emprego na China, no Brasil, em outros países em desenvolvimento, e isso também criou uma certa frustração mundial, né? Tanto dos países ricos que achavam que ia ficar mais rico, o povo ia ficar mais rico, também dos países em desenvolvimento que achavam que ia ter mais oportunidade, e hoje existe nesses países mais desenvolvidos uma grande onda de protecionismo, né? Tanto que na Alemanha você tem jovens dizendo Alemanha para os alemães, né? Nos Estados Unidos criando barreiras, querendo muro, enfim, há muitos movimentos contra os pobres, contra as pessoas que estavam no terceiro mundo. Então, o que eu penso, né? A gente poderia discutir também a questão da religião, como ela é usada, podíamos discutir aqui a questão da própria questão das campanhas pelas privatizações no Brasil e no mundo, né, como uma forma dessas pessoas conseguirem penetrar em mais negócios no Estado. E tudo isso com apoio, né, com apoio da grande maioria do povo, com apoio de muita gente do povo que, ao fazer uma mudança como essa, serão os primeiros prejudicados. Na minha visão, isso decorre da nossa incapacidade de ainda não compreender melhor como é constituído esses valores, como é constituído essas atitudes, como é construído esse comportamento e ter a capacidade de recriar o nosso discurso, recriar e atualizar as nossas conversas para ganhar de novo, né, as pessoas que hoje estão num ambiente muito individualista, né, num ambiente que vê como uma saída para a humanidade, uma saída mais coletiva. Hoje, né, por conta talvez da pandemia, que milhões de pessoas pensavam em sobreviver, ou por não morrer por conta da doença, ou sobreviver economicamente, e também por conta da internet, nós temos muitas pessoas que são individualistas, e vê na questão individualista a forma de sair dessas confusões. Ela vê no individualismo a forma de
se projetar economicamente e socialmente. Ela vê no individualismo a forma de sobreviver, né, enquanto pessoa. E, portanto, não se cria, né, não tem muito diálogo com os valores coletivos. E nós que somos de esquerda, não é? Nós que somos defensores de uma sociedade mais justa, nós precisamos ter certamente a compreensão, não é, de muita gente que tem que ajudar a pagar para que a gente possa ter políticas públicas de transferência de renda, políticas públicas de compensação, né, para recuperar o atraso do nosso país. Então, o grande desafio que nós temos é isso. Bom, eu aqui na Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação que tem que se dedicar a buscar conhecimento, tem que se dedicar a produzir mais conhecimento para como enfrentar esse dilema que a esquerda enfrenta no Brasil e no mundo, não é? Temos procurado a fazer pequenos projetos de produção de conhecimento. Então aqui, por exemplo, nós procuramos entender, não é, o que leva as pessoas a ser contra o Partido dos Trabalhadores na causa, por exemplo, da segurança pública, né? E em cima das questões que as pessoas levam, ou têm a visão de que o PT defende, por exemplo, o bandido, que o PT, por exemplo, acha que não tem que ter tanta penalidade, que o PT passa a mão na cabeça do bandido, nós tentamos construir um discurso mostrando que nós queremos sim a punição daqueles que cometem crime, mas também queremos a recuperação dessas pessoas que cometem crime. E nós também sabemos de que num ambiente com mais emprego, com mais Estado, o número de crime acaba sendo bem menor. E também, não é, discutindo que é preciso ter uma política de recuperar essas pessoas que cometem crime, porque nós não podemos ter milhões de pessoas presas, mas precisa ter um discurso que realmente toca no coração das pessoas. Nós somos vistos aqui no Brasil, a esquerda, como a favor de bandido, contra a polícia. Toda vez que a polícia comete uma barbaridade, acaba fazendo uma barbaridade contra um negro, contra uma pessoa mais pobre, a esquerda aqui no Brasil sempre escandaliza e precisa escandalizar. Só que como a imprensa trabalha isso, mostra de que nós realmente, aparentemente, somos a favor da criminalidade. Então nós estamos produzindo conhecimento para construir um discurso para, sem abrir mão dos nossos princípios de uma sociedade justa, fraterna e tudo mais, mas também tenhamos argumentos, né, para discutir com as pessoas do nosso país. Porque agora tem eleição e se você não tiver argumento, você não será eleito, porque a direita, a imprensa, vende uma visão errada do nosso partido. Não é? A mesma questão nós temos trabalhado na questão da religião, né? Dando consenso para o nosso partido. O nosso partido é um partido de esquerda, um partido que defende o Estado laico, mas esse Estado laico ele é defendido por muita gente que não conhece a proposta do partido, como pessoas que não gostam de religião, né, como pessoas que não acham a religião importante. E a gente também não comenta muito isso, não conversa muito isso, porque o partido é um partido laico, mas com esse tipo de comportamento, cria-se a oportunidade de milhões de pessoas acreditarem nas mentiras que são contadas na imprensa, são contadas por alguns pastores e acaba dificultando o nosso diálogo com esse setor evangélico. Então, aqui o que a gente está fazendo a partir de uma busca desse conhecimento? Colocar que a questão religiosa ela é importante para aqueles que querem ser religiosos, quer seja cristão, quer seja de matriz afro, quer seja evangélico ou qualquer outra religião, se a pessoa acredita, nós achamos que é importante. Nós queremos, a partir desse negócio, chamar a atenção dos milhões de pessoas que são evangélicos, que são cristãos, que votam no PT, para eles saberem qual é a nossa proposta para a religião, para não ficar numa situação difícil, né, que muitas vezes nós temos que ficar explicando que nós não vamos fechar a igreja, que nós não vamos prender os pastores, que nós não vamos proibir os templos e coisa desse tipo. Tudo isso é uma luta, né, muito importante para a gente manter o diálogo com o povo brasileiro. E também, né, o nosso partido é um partido dos trabalhadores e muitas vezes, né, o nosso discurso é voltado eminentemente para a classe trabalhadora, para aqueles que trabalham, né, e a gente desconhece ou não coloca ou não incorpora no nosso discurso, na nossa conversa, nas nossas elaborações, o papel dos empresários, né, e em particular dos pequenos empresários. E como eu falei anteriormente, nós temos 60 milhões de pessoas que não são trabalhadores como classe, né? São pessoas que são empresários de pequenos negócios, são empresários de micronegócios, e nós precisamos, né,
mostrar para eles que nós estamos preocupados também com essa situação, né, que eles têm. Nós nos preocupamos com a questão dos impostos, nós se preocupamos com a questão da capacitação profissional, nós nos preocupamos com a questão de ter mais renda para esse pessoal, ter mais oportunidade de vender, comprar, fazer coisas. Tudo isso, gente, eu acho que a gente precisa, na verdade, repensar muito, né, a nossa forma de atuar. No caso brasileiro, a gente precisa pensar muito a nossa forma de atuar. E é isso que a gente está fazendo. Porque se a gente não faz isso, como eu também já falei, as soluções simples, baseadas no senso comum, construídas durante centenas de anos pela imprensa, pela elite, pela universidade, pelos jornais, pela rádio, acaba sendo hoje um fator de coalizão, né, de discurso simplista contra nós. E para exemplificar isso, para fazer com que haja uma caricatura disso, você acaba elegendo pessoas aqui no Brasil como o Bolsonaro. Uma pessoa despreparada, mas ouvida por milhões e milhões de pessoas, porque, de uma certa forma, né, responde o anseio econômico, o anseio de perspectiva dessas pessoas com um discurso simplista em várias coisas, né? Então, para dar alguns exemplos, né, essas pessoas chegam para ele e falam: olha, eu tenho preocupação que podem tomar minha propriedade, que podem invadir minhas terras, como é que eu vou fazer? Né? A esquerda vai tentar explicar que não é nada disso, que nós precisamos fazer uma distribuição da terra justa. A direita fala: não, ninguém vai invadir essa terra, porque nós vamos dar arma para você se defender. Entendeu? Então, é um discurso de 10 segundos resolve problemas que muitas vezes a classe trabalhadora tem, a sociedade tem. Acho que é isso que eu queria conversar com vocês e fico aí à disposição para a gente aprofundar esse debate, porque nós precisamos ainda buscar muito conhecimento para continuar enfrentando esse discurso de ódio, esse discurso fascista e essas pessoas que surgem no mundo que, se deixar do jeito que está, vai acabar com a democracia e vai acabar com os direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado e um bom curso para a gente.